Olá, bom dia. Que a graça seja plena na sua vida nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida, os nossos irmãos da Igreja de Vilar Carioca, dos nossos irmãos da Congregação de Ana Gonzaga. E você que nos assiste nessa manhã, Deus abençoe a sua vida e usufrua da palavra do nosso Deus nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre acolhimento. Nesse primeiro domingo de junho, nós vamos falar sobre acolhimento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 13. Romanos 15, do verso 1 ao verso 13. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe a leitura. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram por terra. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa manhã e ilumine a sua vida em nome de Jesus. Amém? Acolhimento é um tema sempre presente na Igreja de Cristo Jesus. É algo que Ele sempre quer que a sua igreja exerça e faça no decorrer da sua história. Né? Tem um verso bíblico muito propício a acolhimento, em Atos 2,47, que diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Desde o início, amados, a igreja ela foi descobrindo que o povo de Deus abrangia muito mais do que supunham os discípulos. Nos primeiros dias, a comunidade cristã era composta basicamente de um grupo seleto, que teve o privilégio de ser pastoreado pelo Senhor Jesus. Mas, em poucos dias, o rol de 120, que foram se aproximando de Jesus, foi acrescido de mais 3.000 convertidos. Isso está registrado em Atos capítulo 2, verso 41. Tá? E cada um deles se aplicava à mesma ordenança. Romanos 15, verso 7, um dos versos que nós lemos aqui e você acompanhou. A igreja, ela mudou de aparência e se desenvolveu e espalhando por toda a face da terra sua característica mais importante, com a qual ela marcaria e marcou naquele momento aquela primeira geração de cristãos, o acolhimento. Parece que ficou esquecida essa palavra, esse comportamento, essa característica da igreja hoje. A igreja daqueles dias vivia louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Por que contava com a simpatia do povo? O que vocês acham? Por que eles contavam com a simpatia de todo o povo? Porque viviam como uma verdadeira família. Pessoas tão diferentes, pequenos e grandes, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados, se acolhiam mutuamente e compartilhavam tudo. Suas ideias, seus pontos de vista, tudo aquilo que eles viviam, suas experiências de vida. A igreja de hoje, amados, dispõe de muitos recursos para impactar a sociedade. Computadores de última geração, notebooks, multimídia, teatro, corais, Facebook, YouTube, Instagram, corais, teatros, orquestras, bandas
programa de rádio, programa de TV, entre várias coisas que estão sendo lançadas aí no ramo evangélico. E também para pregar a palavra do nosso Deus. Coisas que eles não tinham naquela época. E hoje nós temos. Precisamos usufruir isso para acolher o maior número possível de pessoas para o Senhor Jesus. Porém, infelizmente, nem todas as igrejas da atualidade têm conquistado a simpatia do povo. Pela falta de qualidade, de santidade e especialmente de exercício prático do amor. Há deficiência no relacionamento entre os cristãos. Uma coisa que tem acontecido muito na vida das pessoas é elas acharem que por estarem na igreja há muito tempo, ou há determinado tempo, ou acharem que estão mais próximas de Deus, ou com a espiritualidade mais apurada em relação aos outros, começam a fazer os seus determinados pensamentos e a usufruírem desses pensamentos, a influenciarem as pessoas dentro da igreja. Isso acaba de forma negativa, apontando caminhos para as pessoas novas na fé, ou aqueles que ainda estão se amadurecendo na fé, conquistando a sua espiritualidade, crescendo na sua comunhão com Deus. Elas começam a seguir exemplos de pessoas, ao invés de ter a sua própria exemplo, a sua própria vivência com Cristo Jesus. Precisamos obedecer à ordenança de Jesus, causando grande impacto na vida daqueles que estão sendo introduzidos na comunidade cristã e também perante a sociedade. Eu gostaria que você pensasse comigo que eu e você precisamos demonstrar mais interesse pelos que estão próximos de nós. Não é bater na mesma tecla, não é ser repetitivo, mas em muitas ocasiões as pessoas entram e saem das nossas igrejas, das nossas denominações, sem nem tão pouco receber uma boa noite. Ou, qual é o seu nome? Você quer uma ajuda? Quer conversar um pouco? Você é jovem? Tem um grupo de jovens? Você que é senhor ou senhora, tem um grupo de senhor ou de senhora? Você que é adolescente, tem um grupo de adolescentes? As crianças, tem um grupo das crianças? O mundo moderno faz crescer a população e aumentar na mesma proporção a solidão. Pessoas que se trocam seus cotovelos, vamos dizer assim, né? Nas ruas, nos ônibus, nos trens, nos metrôs, nas lojas, nas praias. Mas ninguém conhece ninguém, nem tampouco quer conhecer. Mas a igreja, por menor ou maior, apertada ou espaçosa que seja, Deus ali espera uma realidade diferente. Ali, o Senhor quer ver manifestações de amor, de comunhão e de interesse mútuo. Afinal, somos a família de Deus. O conselho que Paulo está dando em Romanos é que não apenas cumprimentamos as pessoas, mas tenhamos a disposição de ajudar aqueles que estão chegando, os novos convertidos, os fracos na fé, aqueles que ainda estão ainda com entendimento meio fora dos padrões bíblicos. Não é você explicar do seu modo a dúvida da pessoa, mas é você mostrar na palavra de Deus que a dúvida que ela tem resposta e é aqui. Temos que ter comunhão, interesse mútuo. Paulo está aconselhando isso à igreja de Roma. Os novos convertidos e fracos na fé, eles carregavam os seus inicialmente pesados fardos, que eles achavam que nunca mais poderiam se livrar. É aquela velha história. Eu quero servir a Cristo, mas primeiro deixa eu largar o meu vício. Primeiro deixa eu deixar de fazer esse negócio aqui. Primeiro deixa eu melhorar minha vida nesse ponto aqui. Ainda é bíblico. Senhor, deixa eu enterrar os meus. Senhor, deixa eu fazer isso primeiro. Senhor, o fardo da carne. Os que são mais fracos são atingidos constantemente pelo conflito entre o bem e o mal, o certo e o errado. Entre fazer a vontade de Deus ou satisfazer os desejos da carne. Precisamos demonstrar interesse por eles, solidariedade e disposição de ajudá-los, aconselhando-os e intercedendo pelas suas vidas. Tem outra coisa também que influencia muito, é o fato do mundo, ou o fardo do mundo. Os novos convertidos e aqueles que ainda não cresceram na fé, são bombardeados dia e noite pelos gracejos, pelas insinuações, insultos da sociedade. Às vezes nós, eu e você que já estamos na igreja há mais tempo, somos bombardeados com isso, com a sedução do maligno.
e deixamos de agradar a Deus na sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Tanto eles como nós precisamos entender que estamos interessados no bem, no nosso bem e no bem das pessoas. No bem daqueles que se aproximam de Deus, precisam ser amparados e fortalecidos. Certa vez li um pensamento que dizia assim: a igreja é o único exército que abandona seus feridos. É triste, mas infelizmente tem se tornado uma verdade. Precisamos mudar essa infeliz realidade. Isso acontece pela falta de persistência, pelo comodismo, pela indiferença ou pelo desinteresse dos próprios cristãos. As pessoas erram, as pessoas falham, precisam ser confortadas e direcionadas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aí sim elas vão mudar a sua vida, vão mudar a sua trajetória, mudar o seu pensamento, o seu modo de existir, o seu modo de entender a vida. Precisamos também demonstrar mais respeito pelos que estão próximos de nós. O que nós temos visto muito hoje na igreja é quase que na igreja e na vida dos cristãos é quase uma divisória, como se fosse assim: se a pessoa não pensa igual a mim, eu descarto. Precisamos respeitar as pessoas nos seus pontos de vista, naquilo que ela entende. Se tiver, lógico, fora da palavra de Deus, você mostra a palavra de Deus. Que responsabilidade Deus coloca nas mãos daqueles que já cresceram um pouco mais na vida espiritual em relação aos que são fracos hoje? O que vocês acham? Deus, a primeira coisa que Ele faz é que os fortes devem suportar os fracos na fé. Nós lemos isso aqui no primeiro versículo de Romanos capítulo 15. Suportar as debilidades significa aguentar, tolerar, mas também carregar, apoiar. No contexto do versículo, o sentido parece ser esse último, de apoiar, de ter um apoio, de ter um suporte. A pessoa vai cair, tu suporta ela, para ela não cair até ela inclinar novamente. A força de um pode compensar a fragilidade do outro. No entanto, amados, devemos fazer isso sempre demonstrando o máximo respeito. Como se diz uma palavra bem antiga, não espizinhando a pessoa, mas mostrando com amor e com carinho, de acordo com o que a palavra de Deus, para ela mudar a trajetória da sua vida. Os fortes devem se preocupar com os fracos, ainda no verso 1. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, não cabe a figura do egocêntrico. Eu, somente eu e eu. Aqueles que só pensam nos seus problemas, na sua vida, esquecendo daqueles que estão lá próximo de você, busca apenas os seus próprios interesses. Nosso interesse deve ser pelos fracos, lembrando-nos que o fraco também é digno. Outra coisa também, os fortes devem promover o bem-estar dos fracos. Isso mesmo, o bem-estar deles. Eles precisam entender, de acordo com a palavra de Deus, edificá-los. Verso de número 2 do capítulo 15 de Romanos está falando sobre isso. Paulo ele disse lá, como já havia ensinado em Romanos 14, verso 19. Mas se não fizermos isso, com todo respeito, amados, acabamos levando-os a tropeços em vez de edificá-los. Romanos 14, 13, 14, 15. Eu sei, depois você lê a sua Bíblia. Falta respeito, amados, quando queremos colocar os nossos convertidos assim como os antigos convertidos, porém, fracos na fé. Falta respeito quando cerceamos as iniciativas dos neófitos, daqueles novos na fé, ou despreparados por achá-las infantis. Isso aí não vai dar certo não, já se tentou muito tempo atrás. Falta respeito quando não demonstramos a devida tolerância para com aqueles que ainda não conhecem as nossas regras. Ou, conhecendo-as, não se conformam com elas. Pense comigo que precisamos demonstrar mais aceitação pelos que estão próximos de nós. O corpo de Cristo, que é a igreja, sempre deve haver espaço em ministério para aqueles que estão chegando, trabalharem, começarem a conhecerem os seus dons, começarem a se familiarizarem com a família da fé, com a igreja, com o evangelho, com a filosofia da igreja, onde ele está inserido. Em cada um de nós não há mais diferenças do que semelhanças. Por isso, a boa convivência é imprescindível.
nos adaptarmos a essa imensa concha de retalhos é que precisamos. Espera-se que os fortes na fé expressem pelo menos duas atitudes. Aceitem os fracos e aceitem os fortes. Isso é interessante. Pense comigo também, já estamos concluindo, que precisamos demonstrar mais esperança pelos que estão próximos de nós. No verso 13 de Romanos 15, Paulo ele termina os seus conselhos com esse verso. O que dava esperança ao apóstolo era ver o progresso que o Evangelho vinha promovendo na vida dos cristãos. Romanos 1, verso 8 também fala sobre isso. Era o crescimento constante. Era a esperança que lhe permitia momentos de alegria e de paz. Os crentes em Romanos não eram perfeitos, mas começavam a demonstrar algumas mudanças. Precisamos depositar esperança no hoje e no futuro. A falta de esperança destrói qualquer iniciativa, paralisa qualquer tentativa, desfaz qualquer empreendimento. A falta de esperança no progresso alheio é veneno para quem quer mudar e é vergonha para quem a deveria mostrar. Reflita comigo, pense e leve para a sua vida. A Igreja de Cristo, precisa despertar para o seu propósito. A ética bíblica cristã é extremamente relevante para todos os dias, não só hoje. Requer de nós uma atenção sobre as nossas vidas, o nosso modo de viver e nossa conduta diante do mundo. Neste mundo secularizado e materialista em que vivemos, onde coisas são amadas e pessoas são usadas, a ética bíblica cristã desempenha um papel resgatador e construtivo. Pense você e responda para você mesmo. O que posso fazer para melhorar a minha conduta diante do mundo? O que eu posso fazer para mudar a minha conduta diante do mundo? O que Jesus faria para mudar o seu ambiente? Você que é conhecedor da palavra, lendo os evangelhos, lendo o que Jesus fez, o que ele fez para mudar o ambiente onde ele estava? O que é viver e ter princípios de conduta cristã? Pense nisso. Acolhimento. Acolhimento. A Igreja de Cristo precisa acolher todos aqueles que se aproximam deles. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus.